Alguma vez você terminou uma oração e sentiu que suas palavras se perderam no teto? Que você falou, mas não houve resposta? Que você levantou sua voz, mas o silêncio foi o único que voltou? Se isso já aconteceu com você, não está sozinho. Muitos crentes vivem com essa mesma sensação. Oram por costume, repetem frases, fecham os olhos, movem os lábios e, ao terminar, se levantam tão vazios quanto antes. Mas há uma diferença entre orar e se comunicar com Deus, e essa diferença muda tudo. Fique até o final deste vídeo porque você vai descobrir por que muitas vezes você não sente que Deus te ouve e, o mais importante, como começar a experimentar uma oração que realmente transforma o seu coração. Pense nisso por um momento. Quando alguém que você ama fala com você, você não apenas escuta as palavras, você sente a presença dela, percebe a atenção dela, nota o interesse dela, mas quando você ora, você sente isso com Deus? Ou você está apenas cumprindo um ritual? Há um versículo que muda tudo. Jesus disse em Mateus 6:6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Preste atenção em algo importante. Jesus não disse, ore com muitas palavras. Não disse, ore com frases bonitas. Não disse, ore até se cansar. Ele disse, entre, feche e ore ao seu pai. Agora vem a parte desconfortável, mas necessária. A maioria das nossas orações é superficial porque o nosso relacionamento com Deus é superficial. Pedimos coisas, mas não buscamos a Ele. Contamos problemas, mas não contamos o nosso coração. Damos listas, mas não damos a nossa atenção. Sejamos honestos. Quantas vezes você orou com o celular ao lado, a mente no trabalho, os olhos quase fechados e o coração em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus? Isso não é oração. Isso é barulho. E aqui está a chave. Deus não busca suas palavras perfeitas, busca o seu coração sincero. O salmista entendeu isso perfeitamente. No Salmo 34:18 diz, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Viu? Não diz que Deus está perto dos que falam bonito, diz que está perto dos que têm o coração quebrantado, dos que chegam sem máscaras, dos que choram, dos que duvidam, dos que têm medo. Esse é o lugar onde Deus habita. Imagine por um momento um filho que chega ao seu pai. Ele não chega com um discurso ensaiado, não chega com palavras rebuscadas. Ele chega com a sua necessidade, com a sua vulnerabilidade, com a sua confiança. E o pai não diz, fale melhor. O pai o abraça. Assim é Deus. Mas muitas vezes nós chegamos com um roteiro, não com um coração. Não é isso que acontece conosco? Nos preocupamos em dizer as palavras certas, mas não nos preocupamos em ter o coração certo. E por isso oramos e não sentimos nada. Porque a oração não é uma atuação, é uma conversa. Não é um monólogo, é um diálogo. Não é uma lista de pedidos, é um encontro com o Rei. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:6 que não devemos estar ansiosos por nada, mas em toda oração e súplica, com ação de graças, apresentemos os nossos pedidos a Deus. Mas veja o que diz depois no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vê? O objetivo da oração não é conseguir o que você quer. O objetivo é obter paz. O objetivo não é mudar a sua circunstância. O objetivo é mudar o seu coração. Porque quando você tem paz, pode estar em qualquer circunstância. Quando você tem paz, a tempestade não te abala. E essa paz só vem quando você realmente se conecta com Deus, não quando você apenas repete palavras. Agora vamos tornar isso prático. Como você ora e sente que Deus te ouve? Primeiro, mude a sua postura. Não me refiro apenas a se ajoelhar ou levantar as mãos. Refiro-me à sua postura interior. Chegue como um filho, não como um empregado. Chegue com fome, não com dever. Chegue com fé, não com dúvida. Segundo, fale, mas também ouça. A oração não é apenas falar, é também silêncio. É esperar, é abrir os ouvidos do coração. Muitas vezes não ouvimos porque não nos calamos. Terceiro, ore com a Bíblia na mão. Não é por acaso que a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. A oração sem a palavra é como um barco sem leme. Ore os salmos, ore as promessas, ore os versículos. Quando você ora a palavra, está orando a vontade de Deus.
e isso sempre é ouvido. Se esta mensagem está falando ao seu coração, dê like, inscreva-se e escreva nos comentários uma frase de fé como: Senhor, quero orar com coração sincero. Faça isso agora, porque a sua declaração ativa a sua fé, e isso nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Deus não apenas ouve as suas orações, Ele as guarda com carinho. Apocalipse 5:8 nos mostra uma imagem incrível. Os anciãos caem diante do Cordeiro e têm taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você consegue ver isso? Suas orações não se perdem no ar, não se desvanecem, não caem no vazio. Cada palavra que você pronuncia com fé, cada lágrima que derrama em segredo, cada suspiro que nasce do seu espírito é recolhido, guardado, valorizado no céu. Deus não esquece as suas orações. Ele as acumula, as valoriza, as usa. Então, por que você não sente que Deus te ouve? Às vezes, porque você espera uma resposta imediata. Mas Deus não trabalha no nosso tempo, trabalha no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Outras vezes, você não sente porque há algo na sua vida que está bloqueando a comunicação, o pecado não confessado, o orgulho, o ressentimento, a falta de perdão. Isaías 59:2 diz: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é que Deus tenha ido embora, é que você se afastou, e a oração não é para mover Deus, é para mover você, para que você volte à presença dele, para que limpe o seu coração, para que se alinhe com a vontade dele. Mas há uma boa notícia: Deus está sempre disposto a recebê-lo. Sempre. Não importa quanto tempo você tenha passado sem orar. Não importa quantas vezes você tenha falhado. Não importa se você não encontra as palavras. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, diz Romanos 8:26. Quando você não sabe como orar, Ele ora através de você. Quando você não tem forças, Ele te sustenta. Quando a sua fé vacila, Ele te levanta. Agora, no final desta jornada, volte à pergunta do início: por que você ora? Para conseguir coisas ou para conhecer a Deus? Porque quando você ora para conhecê-lo, tudo muda. Você não busca respostas, busca o rosto dele. E quando você busca o rosto dele, as respostas vêm sozinhas. Você não busca soluções, busca a presença dele. E quando você tem a presença dele, tem tudo o que precisa. Hoje você pode tomar uma decisão, pode continuar orando sem sentir, ou pode começar a orar com o coração, pode continuar repetindo frases vazias, ou pode começar a ter conversas reais com o seu Pai. Deus não está longe, nunca esteve. Quem se afastou foi você, mas Ele te espera, de braços abertos, com o ouvido atento, com o coração disposto a te ouvir. Não importa como você chegue, apenas chegue, porque o Deus que ouve os quebrantados está te esperando, não para te julgar, mas para te abraçar. E essa é a oração que Ele responde, não a perfeita, não a ensaiada, mas a sincera, a de um filho que volta para casa. Você quer sentir que Deus te ouve? Então ore com todo o seu coração, não apenas com os seus lábios.